e geografia, certo? Em história, nós vamos falar sobre a cultura africana. Tia Nayara colocou aqui alguns pontos e eu vou comentar com vocês sobre os principais pontos que aconteceu da cultura africana. Primeiro, começou com a escravidão, né? Que a escravidão já existia na África, mas em uma quantidade menor. Os escravos trabalhavam nas lavouras dos reis e das pessoas ricas, certo? A escravidão já existia, no país da África, só que era em menorzinha quantidade. Depois nós vamos ver, os portugueses compravam os escravos, certo? Além dos escravos que venciam das guerras, né? Nas guerras entre os índios, havia também os escravos por dívida ou por terem cometido algum delito. Os portugueses só compravam esses escravos, né? Só comprava aqueles que já eram escravos. Aqueles que não fossem escravos, eles não comprariam, certo? Também nós vamos ter o escambo. Gente, o escambo nada mais é que os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Que mercadoria eram essas? Aguardente, tecidos, certo? Também espadas, algodão, vidros. Então, os escravos eram vendidos através do escambo, porém, eram comprados por um valor muito pouco. Também nós temos os principais centros desses comércios de escambo, que foi em Ilha de São Tomé, Costa de Minas, certo? E também Guiné. Essas cidades na África, elas eram o maior, onde existia a maior comercialização dos escravos. Depois veio Angola, Moçambique e Congo. Por que Angola, Moçambique e Congo? Qual será o motivo dessas três cidades? Que os principais escravos, né, foram trazidos para o Brasil dessas três cidades, de Angola, Moçambique e Congo. Esses três foram os escravos que vieram de lá. E de onde eram vindo esses escravos? Esses escravos eram vindo, nada mais, nada menos, eles eram trazidos em navios negreiros, certo? Aqueles grandes navios onde colocavam bastante escravos para ser trazidos para o nosso país. Então, o que acontecia? A maioria desses escravos, eles eram maltratados, né? Eles eram trazidos de formas desumanas. De que forma, tia Nayara, né? Alguns vinham doentes, alguns deixavam suas famílias e vinham morar aqui, né? Trabalhar aqui, na verdade. Então, com isso, havia uma doença chamada banzo. Banzo nada mais é uma doença que ela vem da depressão. Como? Eles ficam sem comer, sem tomar água, sentindo falta da sua família. E isso eles vão se entristecendo. E nós chamamos essa doença de banzo. Também alguns morriam de sarampo, alguns morriam de sarna, alguns morriam de varíola, certo? Eles morriam de alguma doença. E como nós sabemos, os escravos, eles não duravam muito tempo. Eles só duravam em média 8 anos. Por quê? Porque os seus donos não cuidavam deles, deixavam eles adoecerem e morrerem, certo? Eles não faziam nada pelos escravos. Quando eles morriam, o que é que eles faziam? Pegava, ia lá novamente e fazia mais uma compra através do escambo, mais uma compra dos escravos. Então, esse foi o trajeto, né, dos africanos para a nossa colônia. Agora, na nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade a falar sobre os recursos naturais, né? Nós sabemos que os recursos naturais são aqueles recursos que nascem naturalmente, sem interrupção do homem, certo? Então, nós sabemos que existem alguns recursos que são renováveis
e alguns recursos que são não renováveis. E agora nós iremos também aprender um que é limitados. Existem alguns também, Tenaira, que é limitado, alguns recursos. Sim, limitados são aqueles que nós podemos usar. Porém, se nós gastarmos demais, demasiados, o que é que acontece? Eles podem faltar, né? Acabar. Então aqui, mais uma vez, eu trouxe alguns recursos não renováveis, como o carvão, como o petróleo, né? Que o petróleo, que a Nara sempre fala, faz alguns combustíveis, como a gasolina, entre outros, certo? Os renováveis, a Nara trouxe alguns, mas existem vários. Eu trouxe aqui a energia solar e as plantas. Porque a energia solar, Tenara, ela é um recurso renovável. Por conta de quem? De um recurso natural, que é o sol, né? Hoje em dia, muitas empresas, muitas pessoas já estão colocando em suas casas esse tipo aqui de energia, né? Que são umas placas que se colocam em cima da casa e por conta do sol, né, transmitem uma luz, né, e fazem com que essas placas transmitam luz solar para a nossa casa e o custo da energia vai baixar muito, né, por conta que nós temos a energia solar. E também as plantinhas são renováveis, porque se a gente tirar e plantar novamente, ela vai crescer, dependendo também muito do solo. Também temos os limitados. Eu coloquei aqui a madeira e coloquei também a água. Só que a água nós sabemos, se a gente desperdiçar muito, um dia ela pode faltar. Então temos que economizar a água, né? Não fazer o desperdício dela, utilizar ela só na hora que temos que utilizá-la, sempre fechar as torneiras, observar se tem alguma coisa, né, algum vazamento da nossa casa, pois se a gente não cuidar, né, se a gente desperdiçar, um dia ela pode faltar. Da mesma forma a madeira, né, com o desmatamento. Se o homem fizer desmatamento indevido, a árvore, né, no caso as plantinhas, a floresta vai ficar sem condições de ter novas árvores, certo? Então a madeira também, ela é um recurso limitado, tá bom, gente? Um beijo e tchau!